E aí sim é importantíssimo desconstruir a ideia da religião como um processo de poder. A religião como um lugar de exercício de poder, ela fracassou. Ela mostrou para o mundo guerras, opressão, tristeza e etc. A religião como forma de conexão da pessoa com o divino, essa ainda está sendo experimentada. Eu acho que a gente ainda está no processo de evoluir nesse sentido. Essa, para mim, é a única possível revolução. De você buscar de dentro de você a sua religiosidade, a sua espiritualidade, te conectar com o que tiver de mais divino dentro de você e você ser a mudança que você quer para o mundo, como dizia Gandhi. Fora isso, nada vai funcionar, eu acho. Eu acho muito interessante no espiritismo, porque ele te dá a responsabilidade de buscar o conhecimento para exercer a fé racional. A minha fé não pode ser irracional. Não é isso que vão te perguntar, o que você fez da sua vida depois que você morre? E não é isso que te perguntam antes de você nascer, assim, como é que a gente vai bolar a tua vida agora? Eu enfim, entendo que as coisas sejam assim, né? Isso te coloca num lugar de responsabilidade. Com certeza, para consigo sempre, e para com os outros, para com a sociedade, etc. Então, não seja um mané, não seja um bobão, sabe? Se coloca num lugar de atuação. Acreditando ou não se a vida, eu acho tão interessante, tem gente que fala assim, mas eu não acredito em Deus. Eu falei, ok, vamos participar que você não acredite. Eu acredito que o meu diálogo interno mais íntimo sempre Deus é meu, ou Cristo é meu fiel ouvinte, digamos assim, de alguma maneira. Eu acredito nisso. Aí teve alguém que falou assim, tá, mas e se eu não acredito em Deus, eu falo com quem? Então, tá falando com você, mas que fale com você uma versão melhor. E não é fascinante que o Kardec, a primeira pergunta que o Kardec printa no Livro dos Espíritos é o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, onde está Deus, cadê, quem é Deus, o que é Deus. E os Espíritos respondem inteligência suprema. Exatamente. Causa primária de todas as coisas. Caramba, Deus é uma inteligência, então Deus não é amor? É amor também. É a consciência expandida te leva, mas assim, essa ideia da inteligência, do funcionamento perfeito de todas as coisas, as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus, mas Deus acredita em você, porque você está vivo. Exatamente. Eu não acredito nesse... Aí a gente volta num contexto mais histórico, que é que Deus é esse que as pessoas não acreditam. Esse Deus tem que desencarnar, que é o Deus punitivo, que é o Deus que ele te privilegia e não privilegia o outro. Sabe, o jogador de futebol, Deus me abençoou, mas não abençoou o goleiro? Que Deus é esse? Esse Deus não é esse o Deus. Deus, ele tem que acabar. Nietzsche já tinha proclamado isso, né? Esse Deus morto do Nietzsche é literalmente... esse Deus construído em cima de poder. É esse Deus humano construído em cima de 2000 anos de dominação histórica, que é a história da religião que exerce poder. Isso mesmo. A religião só pode exercer poder de dentro para fora, que é a capacidade de reconectar com as pessoas. E eu acho que a gente vai entrar num lugar também, Ana, cada vez mais os espíritos, e aí eu tô dizendo em função do que eu vivo e vivencio. Da tua crença, da tua vivência. Do que eu vivencio, eu não falo nem mais uma crença não, Ana. É o que você vivencia. É o que eu vivo. Né? Os espíritos estão dizendo pra gente um monte de coisas e que cada vez mais isso vai ficar quase incontestável de que a vida não acaba, de que o paradigma de que a gente continua vivendo depois que a gente termina os laços com o corpo físico, esse paradigma precisa transformar a tua vida agora. Porque, caramba, a questão não é... Vou dar um spoilerzão do filme que estreia amanhã. A questão não é nem você saber que a vida continua. A questão é saber o que você vai fazer com essa informação. Exatamente. Porque se a vida continua, o marido tóxico lá do ninguém é de ninguém vai continuar tóxico. Vai morrer, vai continuar enchendo o saco da mulher, achando que a mulher é a possessividade dele. Como é que você faz nessa hora? O assassino vai continuar bandido, vai continuar desumano, tentando matar pessoas de outra maneira no mundo espiritual. As guerras não vão acabar. Né? Nesse sentido, como é que você melhora esse troço todo? Eu não sei a resposta, mas eu entendo que existe um processo de melhoria. De tomada de consciência. Exatamente. Eu acho que a tomada de esclarecer para as pessoas quem somos, de onde nós viemos e para onde vamos. Não, e uma tomada de consciência pessoal. Por exemplo, eu mesmo sem nenhuma religião, eu tenho certeza que a vida continua. Ana, você tem muita religião. Não, tudo bem. A sua vida, a sua pesquisa, o amor que você tem pelos pacientes, pelas pessoas, é extremamente religioso.
Se você for olhar do ponto de vista não da religião institucional. Não, exatamente. Isso que eu tô falando. Esse sentido de religiosidade. Tem uma espiritualidade. Pô, você tem na sua casa o seu altarzinho, não tem? Tenho. Um monte de coisinhas. Ninguém te disse o que tem que colocar ali. Não. Isso vem da sua conexão, da sua sintonia. Então, tem uma faixa de gente que conseguiu pular a linha divisória entre, caramba, eu tenho que olhar alguma coisa além da matéria. Essa faixa de gente talvez esteja trabalhando por um mundo melhor. São as pessoas que estão defendendo os animais, são as pessoas que estão defendendo a natureza, são as pessoas que estão defendendo a família, são as pessoas que estão fazendo o trabalho de defesa da vida, como os que defendem o lado pessoal do CVV e dos centros espíritas, os dos templos, que acolhem pessoas sofrendo. São as pessoas que estão dando comida na rua para quem tem fome, estão dando abraço para quem tem carência. Essas pessoas atravessaram aquela linha divisória do gramado e que, nossa, tem um mundo novo aqui. Mas a grande maioria ainda desconhece. Está no mundo do século XIX, século XVIII, século XVII. Relações intrincadas, relações de poder, relações de posse, de maldade, né? Relações de desumanidade. Eu acho que preencher as pessoas com humanidade nesse momento é o mínimo que a sociedade deveria fazer, com leis, com sensos de justiça, mesmo que a justiça humana seja muito falha, muito incipiente perto da justiça divina. Mas eu acho que assim, o desenho seria esse, porque senão não tem saída. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui 100 anos todos nós não estaremos mais aqui. Com certeza. Tem uma nova geração vindo aqui. Essa nova geração é herdeira do que a gente deixar. Provavelmente nós que voltaremos ou não, estaremos aqui atuando novamente. Mas quem não tiver chance de atuar? É mais engraçado, por exemplo, eu acho que tem muita gente que tem a sensação, e eu noto isso com alguns discursos que eu ouvi de pacientes muitos anos, que eles falavam assim, mas é horrível pensar que continua. Eu falei, depende, né? Porque assim, se você pensar que esse teu recorte de vida ruim agora vai se eternizar, é muito ruim. Mas você está tirando qualquer responsabilidade de mudar essa história. Não tem 2000 anos de opressão de informação dizendo que o fogo eterno vai te consumir para sempre? Exatamente. Como é que você foge disso? Como isso, né? Eu já vejo por um outro lado e sempre vi. Se continua, eu vou ter oportunidades de cada vez melhorar mais. Isso me dá uma leveza. Não acabar, né? Isso não me dá um peso. Eu falo, se você desencarnar e acordar no umbral, tudo vai ficar lá pra cima. Ajoelha e reza. Pede perdão. Vai lá dentro, pede ajuda. Chama pela tua mãe.